Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença, mais uma vez, pela oportunidade. Agradecendo a Jesus, por nos permitir estar aqui, ao Cristiano aí, que fez a abertura para nós. E vamos dar continuidade à nossa conversa, que começou a semana passada, sobre dirigente da reunião. Nós fizemos direção geral, mas o nosso foco é a reunião mediúnica, especialmente a partir daqui, para desenvolver e conhecer melhor como que é a direção e a gente começar a fazer o nosso revezamento. Voltar a fazer, sempre foi feito. Eu trouxe um livro aqui que a minha amiga me deu para ler, e eu não tive a oportunidade de ler o livro todo, mas eu dei uma folheada nele. E tem um capítulo aqui que eu achei muito interessante, que é exatamente o nosso tema: o papel dos dirigentes. Esse livro aqui chama A Convivência na Casa Espírita, Reflexões e Apontamentos com base nas instruções de Allan Kardec. O autor chama Jerry Roberto Almeida. Não sei quem é, mas achei interessante. Pelo menos essa mensagem que eu li melhor aqui. Isso, exatamente. Então, o que ele diz aqui? Os dirigentes de uma casa espírita ocupam papéis muito além dos geralmente definidos pelos documentos normativos. Em obras póstumas, quando escreve sobre o chefe do Espiritismo, Allan Kardec caracteriza o dirigente espírita nos seguintes aspectos. O dirigente espírita nos seguintes aspectos: a autoridade moral, quer dizer, a autoridade de estar fazendo aquilo que você vai cobrar dos outros, seria isso. Dar a impulsão, tomar iniciativa, estimular os zelos, no sentido geral, inclusive, sustentar os ânimos vacilantes, ajudar com os conselhos da experiência, fixar a opinião sobre os pontos incertos, não se crer infalível. Certo? Então, tudo isso aqui, é claro que a gente precisa, para cada situação dessa aqui, ter um embasamento, ter uma referência para falar a respeito, para chamar a atenção a respeito de cada item desse. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve o perfil de um abnegado dirigente daquela cidade espiritual. Se pretendemos criar um modelo exclusivo para os dirigentes espíritas, seria pelo menos interessante atentarmos para alguns qualificativos no exemplo apresentado. Quem é o exemplo apresentado? Livro Nosso Lar. Conseguem imaginar quem? O governador. Tá bom. Vamos ao modelo, governador de Nosso Lar. Ali vive, na conversa que ele estava tendo lá, assim, ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunimos. Os ministros costumam funcionar em outras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão de que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier, capítulo 8, que vai falar outras coisas lá e falando da questão do governador. Certo? Então vejam bem,
a situação do governador. Eu até tive a ousadia de me identificar num desses itens aqui, porque tem uma coisa aqui que eu sou muito cobrado nisso. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Vira e mexe tem alguém me cobrando isso. Entretenimento. Acho que foi ontem, uns 2 dias atrás aí, alguém me cobrando. Você vai em teatro, cinemas? Não sou governador consulado. Mas, não. Pois é, então você não tem nenhuma diversão? Não. Eu não sinto falta. Isso não é elevação espiritual, não acho que é elevação espiritual, nada disso não. Eu falo com a maior naturalidade, porque é assim que eu fico, assim. Eu vou. Se tiver uma folguinha, tiver um tempinho, eu vou. Se não tiver, não me faz falta. Entendeu? É a diferença que está exatamente aí. Eu entendo perfeitamente ele. Porque eu já consigo pelo menos entender que existem situações que a gente pode dispensar tranquilamente, que não vai fazer falta nenhuma. É necessário para algumas pessoas? Então é preciso respeitar. Aí ele respeita e até força a barra para o pessoal participar das diversões. Mas para ele não faz falta mais. Então ele dá o exemplo do trabalho contínuo, do trabalho que completa tudo que é necessário. Para ele é assim. Para mim, em muitas coisas é assim. Então, entretenimento, né? Para mim, ir numa reunião todo dia é muito mais, é muito melhor do que uma diversão. Qualquer uma diversão. Certo? Eu vou exigir isso dos outros? Não. Mas para mim é assim. Não sei se é vantagem, não sei se é desvantagem, mas para mim é assim. Imagino que para outros espíritos também seja. Mas existem outros que querem se divertir. Está errado? Não. Não está errado. Mas a tarefa, às vezes, ela vai exigir, entre aspas, de nós, um comportamento que leva à dedicação natural e espontânea. Isso é individual. Tá? Não é para ser imposto, não é para ser exigido, não é para ser cobrado. É para ser conscientizado naturalmente da importância da tarefa para a pessoa, para cada um. Então, a tarefa é importante para mim, não necessariamente eu para a tarefa. Porque aqui atrás ele falou, na parte que ele fala do Kardec aqui, não se crer infalível. Certo? Não se crer infalível. Não se crer imprescindível. Não se crer insubstituível. Não existe ninguém insubstituível. Individualmente, sim, a pessoa em si, o que ela faz e como faz, é insubstituível, pode ser. Mas uma outra pessoa pode fazer a mesma coisa de um outro jeito e muito melhor. Certo? Então, não pode servir de padrão uma pessoa, um modelo, só uma forma de fazer. Então, que a gente aprenda a fazer da melhor maneira possível quando estiver na liderança. A liderança de uma reunião, a gente pode trazer para a liderança da nossa vida. Porque olha a relação de dependência que nós temos em diversas situações da vida. É só analisar direitinho. Há um tempo atrás, há bastante tempo que eu já contei isso aqui, eu pedi uma orientação espiritual, aqui no cantinho comum, da Grupera, né? Da Grupera também, né? Não sou de pedir muito, sinceramente, não sou agora menos ainda. Não por isso, porque realmente me respondeu. Eu pedi orientação espiritual, sabe o que veio na receita para mim? Na resposta? Você já sabe o que fazer. Eu sabia mesmo.
A gente sabe mesmo. Nossa, a gente sabe. A maioria de nós, quando pede uma orientação, já sabe o que fazer. Mas quem sabe vem uma receitinha de bolo e que aí, se der errado, eu até vou poder culpar um espírito que me deu uma receitinha de bolo errada. Certo? Porque eu já sei, nós já sabemos o que fazer. Né? Nós já sabemos o básico. E é só fazer o básico. Mas fazer o básico não elimina as provas que nós precisamos passar. A gente já sabe disso também. Mas gostaríamos que essas provas não fossem necessárias, principalmente se forem expiações ou provações. Ou seja, as dificuldades que nós vivemos, nós gostaríamos de não vivê-las. E gostaríamos que, de preferência, a atividade espiritual eliminasse. E não é assim, não vai ser assim. Nós vamos nos melhorar para conviver bem com as dificuldades que tiverem que surgir. E aí nós as superaremos de uma maneira melhor e muito mais eficiente. Mas não significa serão afastados. Nós seremos preparados, seremos fortalecidos, amparados. O Pai Joaquim falou aqui outro dia isso, né? Vou repetir. Nós estamos assistidos por eles o tempo todo. Mas eles não vão fazer por nós. Nós que teremos que fazer. E eles vão ficar lá de braço cruzado, simbolicamente falando, vão ficar lá de braço cruzado assistindo. A gente passar pelo aperto em todo lado, e eles vão ficar lá assistindo. Eles não podem fazer nada. Eles dão uma força. Não, vai, é isso mesmo, faz. É aquela torcida, né, positiva, mas vai ver lá você passando aperto para carregar o seu peso lá, mas ele não pode te ajudar a carregar o seu peso. Ele pode te incentivar, vai que você consegue, vai que você aguenta, certo? É assim que funciona. A direção da nossa vida está diretamente relacionada com a direção de um grupo, de uma reunião, que é onde nós vamos desenvolver aprendizados para nós. Certo? Então é importante que a gente veja isso. Ele fala mais umas coisas aqui, o seguinte. Há 3 imperativos para os quais os dirigentes devem atentar. 3 imperativos. Comecemos pelos aspectos legais. Chamamos atenção para o acompanhamento efetivo que o dirigente deve manter sobre a tesouraria e o tesoureiro. Ele chama atenção para isso aqui. Uma impressão que eu tive que ele deu um exemplo de um aspecto que é dos mais importantes numa casa espírita. E chama atenção de uma forma assim, bem incisiva até, né? Ser espírita não é e nunca será sinônimo de ingenuidade. A função do dirigente é fiscalizar toda a instituição para o bom andamento dos trabalhos e dos serviços prestados. Dirigente da reunião espírita? Da casa espírita? Não, todo dirigente. Todo chefe, todo dono de empresa, toda pessoa que é responsável por uma organização, a responsabilidade dela inclui ela, eu diria, fiscalizar, entre aspas, o andamento das coisas, observar como as coisas estão indo do ponto de vista legal. Entendeu? E muitas vezes, ele fala aqui, ó, a função do dirigente é fiscalizar. A confiança ingênua de certos presidentes de centros espíritas abriu, em alguns casos que temos conhecimento, brecha para a instalação de graves problemas financeiros na casa. Aí ele vai contar o caso aqui de que tinha um problema lá na livraria e o dirigente não percebia. Quando mudou a direção, que a outra direção foi fazer um apanhado geral, descobriu que tinha um prejuízo horroroso na livraria da casa.
porque o responsável pela livraria estava fazendo coisas erradas, mas não estava sendo cobrado, não estava sendo fiscalizado, ou seja, não estava cumprindo um mínimo, que é prestação de conta natural. Não estava fazendo a prestação e não estava sendo cobrado também. Então, tem estatuto, o estatuto prevê isso. Tem conselho consultivo fiscal, inclusive, para cobrar essas coisas. Exatamente para não permitir que as pessoas errem nesses aspectos contra si mesmas. Nós temos uma responsabilidade também em relação aos erros dos outros contra eles mesmos, né? Contra a casa propriamente. Né? Então, eu citei esse exemplo. Fala assim, ele fala assim, ó, quando realizava prestações de conta em reuniões de diretoria, apresentava somente um demonstrativo geral, ocultando as notas e demais documentos. Nem o presidente, nem qualquer outro membro da diretoria solicitavam a apresentação dos comprovantes. Apenas confiavam. Esqueceram que o espírita, entre aspas, é um ser humano portador de certas vulnerabilidades morais desconhecidas do grupo e, portanto, sujeito às fraquezas do ser incompleto. Tem um livro de Vogt, não é esse diálogo, não. Ele conta que ele foi funcionário do INSS antigo, lá que tinha outro nome, IPAS, se não me engano. IAPAS? INTS. Eu acho que era antes de INTS. Era um outro nome. Talvez IAPAS ou coisa parecida. Hã? Alguma coisa assim. Nessa área aí. Ele disse que era funcionário. Aí ele passou num concurso lá e conseguiu ser promovido para chefe da seção dele. Aí os colegas dele vieram falar, agora então nós vamos ficar muito bem, né? Mas, muito bem por quê, né? Não, que além de ser nosso colega, nosso amigo aqui, você ainda tem um componente a mais, você é espírita. Você é um cara caridoso, então você vai facilitar muita coisa para nós. Não vou facilitar nada. Nós vamos cumprir a lei aqui no nosso trabalho. Eu vou procurar compreender as necessidades de cada um, mas o básico vai ter que ser cumprido. A amizade é uma coisa, espiritismo e caridade é outra coisa. Aqui é o nosso ambiente profissional. Se eu for ser responsável pelo ambiente, eu sou responsável pelos erros que as pessoas praticam sob a minha responsabilidade. Então, estou falando tudo isso porque às vezes os dirigentes precisam tomar decisões que vão desagradar algumas pessoas, porque ninguém consegue agradar todo mundo. Nós temos visões diferenciadas das coisas, nós temos exigências diferentes, nós temos conceitos, interpretações diferentes, e é muito difícil agradar a todos, e eu diria que nem Jesus agradou. Imagina nós, né? Outro ponto que ele fala aqui, a sucessão de erros não parou nem no Conselho Fiscal, órgão que deve, em última instância, examinar a administração financeira. Allan Kardec foi muito claro em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 340, ao asseverar que não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Há dirigentes espíritas que, não querendo desagradar determinado trabalhador, não lhe fazem as devidas exigências. Não querem se indispor, mesmo porque o trabalhador poderá ficar ofendido. Então, esse é um outro ponto delicado. Você deixa de corrigir uma coisa para não ofender a pessoa. Mas quando você deixa de corrigir para não ofender, você abre espaço para a pessoa adoecer. E aí pode piorar muito mais. E ao invés da pessoa só ficar ofendida um tempo, depois voltar a entender,
ela pode adoecer e ir embora. Certo? A responsabilidade parcial vai ficar com quem deixou que isso acontecesse. O segundo imperativo para o qual os dirigentes espíritas devem estar sempre atentos é relativo à questão doutrinária. Isso é seríssimo e gravíssimo, e aí envolve diretamente a questão das reuniões mediúnicas, inclusive. As questões doutrinárias, a questão doutrinária, porque o estudo do Espiritismo e a vigilância responsável devem fazer parte da vivência de todo espírito. E muito mais daqueles que ocupam lides de direção. Não se trata de dogmatizar ideias ou conhecimentos, mas zelar para que os estudos e trabalhos não se afastem da diretriz kardeciana, consubstanciada nas obras básicas e suplementares do Espiritismo. Aí parece simples, né? Mas vocês precisam ver a luta que é em diversas casas espíritas para fazer as pessoas se adequarem à codificação. Principalmente pessoas que vêm de fora para falar sobre temas soltos que não direcionam para a codificação. Porque se você traz um tema solto, o tema solto a pessoa, o expositor vai desenvolver. E se ele não tiver essas características de voltado para a doutrina, ele vai trazer do jeito dele. E ele vai trazer as novidades que tem na praça aí sobre o assunto. Né? Quais as novidades que tem atualmente aí que está chamando a atenção? Que está despertando as pessoas para pensar outras coisas até diferentes, né? Por exemplo, a obra psicológica da Joana de Ângeles ainda é uma novidade. É um tema difícil até. O escrito da Joana de Ângeles, através do Divaldo, é difícil. O tema é muito mais para científico, para ciência, na área da psicologia. A Joana de Ângeles se baseia muito aí nos psicólogos famosos aí do passado, né? Ela cita muito Freud, cita os outros aí, como é que chama os outros? Jung, ela cita muito Jung. Aliás, a base dela maior é do Jung. Então, ele cita outros também. Então, fica assim, para lá. Você traz um tema desse para uma reunião pública, sem trazer a doutrina, e às vezes sem saber como encaixar a doutrina no tema, você não consegue falar nem sobre a doutrina e nem sobre o tema que as pessoas não estão preparadas para entender. E isso está acontecendo em diversas casas. Estou dando só exemplo, não é exatamente isso. Mas qualquer outro assunto, as pessoas pedem, às vezes, para falar sobre um determinado assunto que elas acham interessante. Os expositores. Tem casa que deixa o tema livre. Aí o tema livre o expositor vai e fala o que ele quiser. Então, eu nunca aceito tema livre. Eu já falei, as pessoas já fizeram cara ruim para mim algumas vezes, por isso. Eu falo assim, olha, eu não concordo com o tema livre, recuso o máximo possível tema livre. Porque eu acho que é responsabilidade da casa, da direção da casa, programar os assuntos que serão desenvolvidos na casa. Isso é super lógico. Entendeu? E um dia eu falei com uma pessoa que começou a insistir, eu falei, acho inclusive que é um desinteresse da direção da casa e não se preocupar nem com os temas que vão ser tratados. Deixa sob a responsabilidade de alguém que vocês nem conhecem às vezes. Então isso é uma demonstração de desinteresse da direção da casa. Aí a pessoa, assim, meio ásperamente, falou, não, tudo bem, pode deixar que eu vou te dar o tema, então. Aí me deu o tema depois, entendeu? Então, isso é sério, é o que ele está falando aqui. Cuidar para que o assunto doutrinário fique realmente em evidência. Finalmente, o terceiro imperativo
é a filosofia da convivência. Quem dirige qualquer coisa nunca agrada a todos, está claro. Pois bem, observando o exemplo de Allan Kardec, podemos afirmar que energia e ponderação devem se aliar ao amor produtivo. Na prática, isso significa civilidade, fraternidade e respeito no trato com as pessoas, mesmo no momento de cobrança, de advertência ou numa ocorrência mais grave. Quanto mais equilibrado for o dirigente, tanto mais autoridade moral e ética projetará no grupo, recebendo o respeito deste. Ser enérgico não significa ser ríspido, grosseiro ou deseducado. Ser enérgico mais com ele mesmo, ser firme nas posições diante das decisões a tomar, mas estar sempre observando a questão da rispidez, da grosseria e da falta de educação. Certo? Não cabe. Dentro de uma casa espírita, dentro de um ambiente cristão, esses argumentos aqui não cabem nos relacionamentos. É aceitável porque nós estamos sem aprendizado, né? Mas é preciso que a gente vá corrigindo. Cada um vai se observando e vá se corrigindo. Nós não temos que exigir nada. Não temos que obrigar a nada. Então nós podemos chegar a conclusões conversando, dialogando, sendo sinceros, tendo conhecimento para fazer o diálogo dentro dos conhecimentos. Então, o nosso principal argumento para as reuniões nossas, para a nossa convivência e principalmente para a convivência com os espíritos, o nosso principal argumento é o conhecimento da doutrina e do Evangelho. Por isso, o incentivo constante de estudar. Você vai conversar com o Espírito, que é o nosso objetivo, né? Você vai conversar com o Espírito. Ele vai trazer uma proposta de vingança. O que você vai falar para ele sobre vingança se você ainda pensa em vingar de alguém por algum motivo e se você não conhece nenhum texto dentro da codificação que você possa se embasar nele para argumentar com o Espírito? Esses princípios precisam ser conhecidos. Quanto mais conhecemos cada um deles, mais fácil vai ficar a nossa relação entre nós e com os desencarnados que vêm para ser atendidos por nós. Tem um aqui que é imprescindível. Qual que é? Qual que vocês acham que é imprescindível? Qual que vocês acham que é imprescindível? Todos. Hã? Todos. Não. Imprescindível. Evolução. Hã? Deus. Deus? E os nós, né? Hã? Aí eu decidi. Cada um vai falar um, né? Claro. Como é que fala quando o cara já é vencedor em todos os concursos? Por concurso? É isso? Então isso aí nem conta, mas Deus, por exemplo, Jesus, né? Quais são os imprescindíveis em termos de argumentação, de vivência, de entendimento das coisas, ação e reação? Causa e efeito, ação e reação. Quando você fala de vingança, se você não tiver noção de causa e efeito, ação e reação, você não consegue argumentar. Você não tem argumento para tratar disso. Entendeu? E tem outros. É preciso saber sobre imortalidade. Porque o espírito vai chegar aqui morto sem saber que morreu. E não é o espírito que está morto, né? Mas para ele, quer dizer, para nós também aqui, aquela pessoa que agora chega na reunião mediúnica morreu. Então ele vai chegar aqui, está morto, mas não morreu. Ele está vivo, é espírito. Então,
ele está se beneficiando da imortalidade. Como é que eu explico isso para ele? Como é que eu explico isso para ele, Darlene? Pois é, como? A Responde. questão da harmonia do próprio espírito também. Se eu estiver em plena desarmonia, eu acho que esse é a questão mesmo da reação. Ele vai ser reativo, ele não vai, ele está com uma vontade de negar tudo. Sim. Acho que é a busca da harmonia primeiro. Aí depois. Então, aí primeiro ele vai ser consolado, tá? A doutrina, o dirigente, o expositor, o doutrinador, o esclarecedor tem que ter como base esclarecer e consolar. Consolar e esclarecer. Nós precisamos ter esses dois temas na ponta da língua, entender bem o que significa cada uma dessas coisas, para aplicar na hora que vai acontecer. Entendeu? Então, é importante ter isso. Bom dia. O senhor que veio na frente me pegou pela reta para fazer oração. Agora você faz o senhor está falando a minha vez. Agora é a minha vez. Eu passei por uma questão muito interessante essa semana, porque tem uma amiga que acompanha esses estudos espíritas há muitos anos comigo. E esses dias ela falou assim: para falar a verdade, eu acompanho os estudos espíritas, Darlene, por sua conta, porque na verdade eu não tenho essa convicção. Então é interessante como que tem muita gente que vai naquela onda, vai só na onda, e ela também não está preparada, ou não quer se preparar, ou sei lá, se chegou o momento de saber o que procurar. Aí você perguntou, né? Essa questão da causa e efeito é muito interessante. Vamos buscar o quê? Eu quero buscar alguma coisa porque eu quero chegar em algum lugar. Agora, quando você não sabe nem onde você quer chegar, não tem sentido a busca. Porque eu posso andar por qualquer caminho. Eu nem sei onde eu quero chegar. Então, como dirigente da reunião e como doutrinador, esclarecedor, nós temos dois objetivos a alcançar. Quais são? Consolar e esclarecer. Nós já temos definido isso. Consolar e esclarecer. Tá? Como que eu vou consolar? Como que eu vou esclarecer? Eu posso consolar concordando com o Espírito? Aí chega o Espírito dizendo que está sendo traído pela mulher dele. Que a mulher dele colocou um homem dentro de casa lá e que está traindo ele nas barbas dele, diante dos filhos dele, inclusive, e que ele quer de todo jeito fazer alguma coisa para acabar com isso, para parar com isso. Dependendo da situação, a gente vai entrar na sintonia da traição e vai realmente achar um absurdo a mulher está fazendo isso com ele. Nesse momento a gente vai esquecer que ele está desencarnado. Entendeu? Então, o conhecimento nessa área, a ponto de se tornar assim imediato, vir imediatamente essa resposta, ele precisa ser treinado cada vez mais. Para quando surgir assim, a gente não entrar nessa sintonia. O outro chega falando que foi prejudicado, traído pela mulher, inclusive pelos filhos, foi posto para fora de casa e isso encarnado ainda. E que ele sofreu tanto que caiu no suicídio, foi para o suicídio, suicidou de desgosto, de tristeza, de sofrimento, por causa do que a mulher fez com ele e depois a família, que ele não pode nem mais ver os filhos dele. Tá? Em um primeiro momento, pode passar assim pela cabeça aquela ideia de dar razão para ele. Certo? Pô, né? O cara, quer dizer, isso ocorreu mesmo, o cara estava encarnado ainda e tal, e aconteceu esse fato com ele. Aí vem a causa e efeito. A gente tem que saber isso, tem que lembrar isso. Por que ele passou por isso? A única maneira de explicar, de esclarecer, é a gente lembrar que ele estava sob o efeito da lei de causa e efeito.
ele passou rigorosamente pelo que ele fez passar. Mas quanto mais convicção disso tivermos, melhor será o nosso esclarecimento nessa área. Se não tiver convicção, e principalmente se a gente já tivesse envolvido em alguma situação parecida, com certeza a gente vai titubear na hora. Entendeu? Sim. Concordo plenamente, lógico, né? Com isso, a gente vai se pautar sempre na lei de causa e efeito. Mas, junto a isso, uma coisa que eu acho importantíssima é saber também que, dependendo da situação, mesmo a gente tentando esclarecer, naquele momento ele pode não entender. Vou tentar explicar. Uma vez era um traficante e aí a alegação dele é que não valeu nada do bem. Ele sabia que tinha errado, mas que ele tinha consciência também, que trabalhou muito em favor da comunidade e que agora, e aí ele estava numa situação em que ele se encontrava. Então, que tudo aquilo de fazer o bem e tudo que o doutrinador estava tentando explicar era uma bobagem, né? Mas, quando aí foi dito a ele que, com certeza, tudo aquilo ia ser levado em conta, o que ele fez, ele não ia ficar isento de ter que se responsabilizar. Mas, que se ele chegou até ali para ser atendido, com certeza, alguma pessoa, ou até muitas pessoas, oraram, pediram por ele, e que aquilo ia servir de aprendizado, e pronto, ele porque já estava ficando exaltado como orientador. Então, quando veio essa explicação, é que ele se acalmou, começou a chorar, e aí a espiritualidade veio e já deu fez o resto, né, do trabalho. Então, assim, sim, sempre se pautar na lei de causa e efeito, mas tentar colocar a forma, a coisa de muito amor, muita misericórdia na fala, para que ele... Na consolação. Na consolação. Até para que ele mesmo consiga, ao menos, se não aceitar naquele momento, refletir no que ali está sendo colocado, né? E já pode acontecer da pessoa se exaltar, e se a gente não entrar com aquela suavidade, né? Porque não há também um tempo longo, não dá para ficar argumentando ali com o Espírito por muito tempo, né? Consolar mesmo e deixar. Então, a gente tem que ter uma vibração consoladora em princípio, a vibração, certo? Precisa colocar palavras de uma forma consoladora, mas que esclareçam, certo? De acordo com o nível de resistência que o Espírito apresentar, né? Se for direto, quando a gente tinha captação aqui na quinta-feira, a captação que a gente fazia aqui na quinta-feira, há muitos anos, antes da reunião de quinta-feira mesmo, o paciente vinha, eram 3 médiuns e 2 esclarecedores, e o paciente vinha, assentava lá numa cadeira, e a captação era feita na presença do paciente. Então, os espíritos que estavam ligados com ele vinham através dos médiuns e a gente ia conversando. Um dia veio o Robson. Esse Robson frequentou o cantinho um tempo, depois ele mudou para o interior, nunca mais vi. Ele já estava frequentando bastante tempo até. Aí vem para a captação. Teve umas manifestações assim, bem pesadas. E eu conversei com o espírito lá, conversei com o espírito e tal, assim, precisei ser um pouco firme, né? Tinha questão de alcoolismo, inclusive, eu fui um pouquinho mais firme. Aí no final da reunião, eu falei, e aí, Robson, o que você achou? Tudo bem, tranquilo e tal? Eu falei, nossa, eu fiquei impressionado. Impressionado com o quê, né? Não, com o jeito que você conduziu. Eu até acho que está me elogiando.
com o jeito que você conduziu. Porque primeiro, você foi com os 2 pés no peito dele. Pesado. Mas depois mudou completamente. Aí eu não falei nada com ele na hora, não. Depois você precisa ser mais firme e tal, mas aquilo me incomodou. Porque não precisava dos 2 pés nos peitos. Entendeu? Ou seja, ele achou que eu fui muito pesado no início. Então eu procurei me educar mais ainda para ir mais leve nas próximas vezes. Né? Então isso pode acontecer no início. Mas a gente vai administrando para não ser tão mole, mas para não ser também tão rígido, a ponto de parecer que está agredindo os espíritos. Eu só estava querendo, usar de firmeza, esclarecer, mas com educação, de uma forma consoladora e amorosa mesmo. Isso. Aqui, hoje é interessante, né? A minha amiga me emprestou um livro aqui que eu não li todo, né? Aí minha outra amiga ali me deu um livro. Em 1900 e... lembra o ano? 1918. 1918. 2018. Esse livro é interessante a gente ler, chama Enigmas da Desobsessão. É do Jaider, aquele Jaider Rodrigues de Paulo, que é psiquiatra lá. Acho que ele não está no André Luiz, mas não. Ele ainda está lá? Eu não sei se ele está lá mais, que há muito tempo eu não vejo. Eu tenho alguns livros, né, sozinho, e alguns que ele escreveu junto com os outros, lá com o Roberto Lúcio, por exemplo, e outros. Então, nesse livro aqui, ele trata da reunião de desobsessão, dos enigmas da desobsessão. E aí tem um tema aqui que ele vem trazendo, que fala assim: reuniões de tratamento ou desenvolvimento mediúnico. Essas reuniões são comuns em quase todos os centros espíritas. Para frequentá-las, os interessados passam por um período de estudo sobre a doutrina espírita e logo após sobre mediunidade. Depois que adquirem um bom nível de conhecimento sobre o assunto, começam a testar a sensibilidade dos elementos do grupo. Varia muito a sistemática de aprendizado e as exigências de cada centro espírita. Após um período de treinamento e evolução, passam automaticamente para uma reunião mediúnica comum. Então, que é exatamente o processo que a gente faz aqui. Depois que a pessoa passa pelo desenvolvimento mediúnico, que consolida a mediunidade ou não, vai ser esclarecedor mesmo, ou vibracional, aí passa para uma outra reunião comum da casa, uma reunião de desobsessão geral. Tá? Reunião mediúnica de acolhimento a espíritos sofredores. Neste tipo de reunião tão importante quanto as demais, são atendidos espíritos de mais fácil esclarecimento. Para efeito de analogia, lembramos o início desta obra quando comparamos a reunião mediúnica a um ambulatório hospitalar que realiza pequenos atendimentos como retirada de verrugas, pequenos abscessos e outros de menores monta. Os espíritos de mais fácil esclarecimento geralmente são sofredores que necessitam de algumas explicações mais concretas, objetivas e diretas. A abordagem desses espíritos é mais simples. Essas reuniões são diferentes das de treinamento mediúnico, pois seus integrantes são pessoas já familiarizadas com a mediunidade que se propõem a reunir em si para trabalhar nesse setor do centro espírita. Então, o que chama atenção é para o funcionamento da reunião, mas nós queremos chamar atenção para a direção da reunião, né? Para fixar bem, no nosso caso aqui específico, a direção, o dirigente da reunião é a pessoa que vai assumir a responsabilidade sobre a reunião. Já diz que não é o dono da reunião, né? Não é o dono dos médiuns. Tem uns que falam os meus médiuns, né? Quisera eu ter os meus médiuns, né?
Pensou se eu tivesse os meus médios? Então não é dono de ninguém, não é dono de nada, não é o chefe de ninguém. Como disse aqui na parte do Kardec, é aquele que precisa principalmente dar os exemplos daquilo que ele acredita que precisa ser feito e como ser feito. Tá? Se não conseguir atingir esse objetivo, fica aquela questão do façam o que eu falo, mas não façam como eu faço. Certo? É claro que ninguém está isento de cometer algum engano. Já disse aqui também que ninguém é perfeito. Mas como dirigente, nós vamos nos preparar primeiro. Lembra o primeiro capítulo que diz a obsessão? Alguém lembra qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro capítulo? Primeiro capítulo aqui, ó. Número 1. Preparo para a reunião. Despertar. Essa é a primeira preparação. Principalmente para o dirigente. O que ele tem que fazer? Vou ler só um pedacinho. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Aí, se cada um de nós se perguntasse aqui, agora, nesse exato momento, nós diríamos para nós mesmos que estamos fazendo isso no dia da reunião. Não precisa responder para mim, tá? É cada um para si mesmo. Então, esse é o ponto principal. Para o dirigente, isso tem que ser mais evidente ainda. Entendeu? No dia marcado a tarefa, os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar a atitude mental digna desde cedo. Ao despertar pela manhã, o dirigente, os assessores, a orientação, os médios incorporadores, os companheiros da sustentação, ou mesmo aqueles que serão visitas ocasionais no grupo, devem elevar o nível do pensamento, seja orando ou acolhendo ideias de natureza superior. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. Evitar deliberadamente rusgas e discussões, sustentando paciência e serenidade, acima de quaisquer transtornos que sobrevêm durante o dia. Trata-se de preparação adequada a assunto grave. A assistência a desencarnados menos felizes com a supervisão de instrutores da vida espiritual. Supervisão de instrutores da vida espiritual. Então, na reunião tem o dirigente. Tá? Um pouquinho. Vou fazer um dedinho. Está escrevendo? Tá? Faça um teste. Pode Pega o seu nome. Hã? Ah, tá. Eu ia com vermelho porque nessa força não quer dizer. Tem quantos aqui? Sem pensar. Não? Todos. Então, tem 14 pessoas, tem a mesa. Essa mesa é a reunião de hoje. Vamos imaginar que esse aqui seja o dirigente. Aí os outros estão dentro disso que ele falou aqui, ó. A gente divide hoje entre os médiuns ostensivos, os vibracionais.
E dentre os vibracionais, nós temos aqueles que serão os auxiliares na orientação. O ideal é que a gente consiga intercalar, põe um médio sensível, outro vibracional, ou um outro que vai ser esclarecedor. No nosso caso específico, ele não consegue fazer isso ainda bem claramente, porque nós não sabemos ainda quem é médio sensível e quem não é. Certo? Mas suponhamos que fosse aqui um médio ostensivo, aqui um vibracional, ou esclarecedor. Aqui outro médio ostensivo, aqui outro vibracional, ou esclarecedor. Aqui outro médio ostensivo. Está intercalado, tá? Aqui da mesma forma, poderia pôr aqui dois vibracionais, um aqui, outro aqui. Aqui outro médium ostensivo. Aqui o vibracional ou esclarecedor. Médium ostensivo, vibracional. Como ficou aqui? Aqui o dirigente, aqui um vibracional. Com essa distribuição aqui, o que o dirigente tem em mãos para organizar? Vamos imaginar que esses que estão marcados aqui já estejam funcionando de acordo com a marca que está aí. Tá? Na verdade, como nós aqui trabalhamos uma manifestação de cada vez, quando há uma manifestação em algum médium, todos os outros se tornam vibracionais. O dirigente vai começar a reunião com a prece, com a orientação inicial, dirigente encarnado. Esses espíritos que fala aqui, ó, que fazem a supervisão, que são os instrutores da vida espiritual, eles estão ligados principalmente ao dirigente, especialmente o dirigente do plano espiritual, porque essa equipe que tem aqui do plano físico tem correspondente no plano espiritual. O dirigente do plano espiritual vai ficar em sintonia com o dirigente do plano físico. Haverá essa sintonia tão maior quanto for a preparação do dirigente para a tarefa, essa preparação inicial. Então ele vem com a tarefa preparada, na hora de começar a reunião, certamente vai ser a primeira pessoa a estar lá dentro da sala para dar o direcionamento na organização da reunião. Quando começa, ele vai começar com a prece ou pedir alguém que faça. Não é obrigado que ele faça. Ele pode pedir alguém para fazer. Tá? Às vezes até deve pedir para dar trabalho para os outros também, para dar condição para os outros participarem. Né? Iniciou, deu as orientações, a luz já está diminuída, começa os trabalhos. No nosso caso aqui de educação mediúnica, a gente já tem uma sequência de orientação. Né? Primeiro a escrita, e aí vai considerar a questão da psicografia mecânica, da semimecânica, da intuitiva. Como a intuitiva ainda a gente deixa dúvida, a gente tem sugerido que a pessoa escolha, invente um assunto lá e escreva a respeito. Porque quando a pessoa inventa um assunto para escrever a respeito, ela pode até achar que é dela mesma e já está assumido, que muita gente psicografa e acha que não é dela. Aliás, acha que não é o espírito, acha que ela está inventando. Mas se ela mesmo está inventando, ela assumiu, então fica até mais fácil. Tá? Mas quando vai escrever aqui, a tendência é os espíritos participarem também e começarem a ajudar a pessoa se houver a possibilidade de desenvolver a psicografia. Certo? Por isso é importante fazer a escrita. Quem vai direcionar essa fase aí é o dirigente. Ele vai determinar quando começar e quando finalizar essa parte da psicografia. Tá? Aí terminou a psicografia, vamos para outra parte.
Isso vai acontecer de maneira semelhante nas outras reuniões. Só que nas outras de desobsessão não tem psicografia. A psicografia aqui no cantinho para trabalho, para assistência, é feita em outro dia, em outro horário. E aí os médicos precisam estar mais treinados na área para serem convidados a participar da psicografia. Tá? Então, passou para outra parte, que é o comum das reuniões de desobsessão. O que vai acontecer? Vai desenvolver a psicofonia, ou seja, o médium falante é o médium psicofônico, ou médium de incorporação. Né? Tem vários tipos, fica à vontade. O médium que esse médium vai dar passividade, tá? Vamos marcar diferente. Esse médium aqui vai dar passividade. Isso está escrevendo. O que vai acontecer? Começou o espírito a falar através desse médium aqui. A primeira iniciativa é do dirigente. Ele vai conversar com esse espírito, ou vai pedir para esse ou esse para conversar com ele. Certo? Ele pode convencionar. Quando for aqui, ele conversa. Quando for aqui, esse ou outro de cá conversa. Quando for aqui, mais comum que esse ou esse aqui conversa. Só que ele que vai organizar isso. Entendeu? Ele vai, para ficar organizado, para que cada um saiba a quem recorrer, é para isso que tem um dirigente. Ele vai, você não precisa ficar preocupado, se é você que vai falar ou não, ele vai falar. A Darlene está aqui, vai Darlene, conversa com ele. Aí a Darlene assume a conversa com esse espírito aqui. Entendeu? Aí está aqui o meu amigo ali, o Ricardo Augusto, está do lado de cá com o educacional. Né? Teve uma manifestação aqui, daqui o dirigente falou, Ricardo, conversa com ele. Certo? Simples, né? É só isso o papel. Aí, ele precisa ficar atento ao que está acontecendo. Aqui, onde está tendo a manifestação, e em torno, para ver se algum outro médico está tendo algum sintoma de manifestação, para ele decidir o que poderá ser feito naquela situação. É proibido que tenha algum sintoma ou coisa parecida, né, de manifestação em outro médico? Não. Mas nós podemos simplesmente nos organizar, o dirigente, para pedir ao espírito que aguarde só um minuto, enquanto o outro termina o esclarecimento. Certo? Quando ele pede, o médium que está dando manifestação precisa entender e colaborar para que a manifestação não aconteça antes do momento certo, para não tumultuar. Porque imagina, nós temos aqui quantos médios, né? Ostensivo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 médios ostensivos. 5, 6 às vezes. 6? Tá. Então você tem 6 médios ostensivos. Imagina todos eles com uma manifestação ao mesmo tempo. E cada um deles com uma pessoa conversando, esclarecendo. Entendeu? Vai virar um tumulto. Por que é importante evitar esse tumulto? Primeiro, nós não devemos preocupar com quantidade, mas com qualidade. Evitar o tumulto para que os espíritos que estejam ligados a esse aqui que está falando através do médium, tem um monte de outros ligados a ele, tem? Todos eles vão receber a mesma orientação que vem através desse. Tá? Então, sem tumulto, eles vão ficar mais tranquilos para receber essa orientação. Todos os outros que estão aqui em torno
os médios, os nacionais, os outros doutrinadores, inclusive, estarão participando da doutrinação, vibrando positivamente para ajudar na sintonia e na sustentação do trabalho espiritual. Tá? Algum entorno tem alguma ideia, alguma intuição? Achou que alguma coisa não está indo muito bem e tem uma ideia que parece melhor? Ah, não, isso não pode? Pode. Chame o dirigente ou a pessoa que está conversando e dê a sugestão para ele. Fale isso ou faça aquilo. Suponhamos que tenha um vidente e que o vidente vê, com certeza, que a mãe do manifestante está próxima e que ele tem certeza dela. Se não tiver certeza, melhor não falar nada. Certo? Ele pode orientar. Fala com ele que a mãe dele está indo lá dele. Porque às vezes o espírito está tão endurecido que quando fala de mãe, por exemplo, alguns se derretem. Né? Outros não, outros acham ruim, porque aquela mulher não valia nada, não prestava para nada e tal, pior. Mas em geral, a presença da mãe ajuda muito. Certo? Então, só um exemplo, tá? O médium vidente, ele pode ver alguma coisa, se for o caso, e ele vê para ajudar na orientação, e não simplesmente para ver. Só que ele não vai interferir direto na manifestação. Ele vai falar com o dirigente ou falar com quem está na condução naquele momento, para sugerir. Se for o caso, aquele que está na condução pode passar para ele dar a informação. Tudo isso é aceito. Tá? É preciso que a gente entenda isso para evitar o tal do milindro. Eu falei que semana passada isso, porque tem um caso a respeito. Tá? Estou reforçando que isso é importante. Para que todos participem do esclarecimento, de uma maneira geral, e todos saibam como participar sem tumultuar. Por isso, uma de cada vez. Porque muitas vezes, os espíritos que estão ligados a esse aqui, tem que desenhar? Aqui tem um monte de espíritos ligados a esse aqui, tá? Tem um que está aqui com ele, né? E outros que estão aqui para fora, aqui, ligados. Tá? Esses espíritos que estão aqui podem ouvir o que está sendo falado para esse aqui e entender muita coisa a ponto de nem precisar se manifestar. É muito comum esse aqui se manifesta e fala: já entendi tudo. Eu quero só agradecer agora porque eu já entendi o que está acontecendo. E agradece agora, porque ele já entendeu. Então, não há necessidade de quantidade. A quantidade acontece aqui nos bastidores sem que a gente nem veja. Vai acontecer. Se for bem feito, amado, todos serão beneficiados. Se tiver algum que estava programado para se comunicar e não houve tempo, a equipe espiritual está totalmente preparada para esclarecê-lo, para conversar com ele ou com eles e mostrar para eles porque não foi possível que eles se manifestassem naquele momento, naquela situação ali, por uma questão às vezes de demora em uma manifestação ou algum conflito que pode ter acontecido. Certo? Entenderam? Então, é importante que a gente tenha essa visão. E o dirigente, o papel dele é esse. Terminou essa parte aqui, o dirigente vai fazer o encerramento da reunião. Antes de encerrar, ver se estão todos bem. De preferência, até perguntar um por um para ver se está todo mundo bem. Todos estando bem, faz a oração final e vai embora feliz da vida, de preferência na hora certinha. Agora deixa eu abrir, aqui tem uns desses que levantar. Espera um pouquinho, acho que foi a Jaqueline primeiro. A Jaqueline, Brenda e depois o Rafael. Eu ainda vou gravar, senhor. Prometo. Jaqueline. Valdir,
numa reunião mediúnica, tem um médium recebeu uma entidade e o esclarecedor está esclarecendo. E ele falou assim que está num lugar escuro, que está ruim. Aí tem um médium vidente. Aí ele fala com essa pessoa que está esclarecendo, que não está entendendo, que ela está dentro do caixão. É errado? Não. O vidente fala com o esclarecedor. Um esclarecedor que essa o espírito pessoa está dentro do caixão. está dentro do caixão. Sim, então ele está ajudando para clarear, para esclarecer. Não tem nada errado. Certo? Só que ele deve falar com o esclarecedor. Sim, com isso Sim, também. então tudo bem. Aí o esclarecedor vai usar esse argumento para mostrar para a pessoa. Aí ele vai ter que explicar que ele já morreu, que o corpo dele já morreu, já foi enterrado, e que ele está se sentindo dentro do caixão, mas ele não está mais lá no caixão. Certo? Se ele insistir, não vão discutir com ele não. Se ele insistir, então tá, meu irmão, vamos tirar você daí. Aí o que você vai fazer? Fala com ele, nós vamos fazer uma oração, e durante a oração, você vai mentalizar-se saindo daí de onde você está. E aí, durante a oração, os amigos espirituais vão ajudá-lo a sair de dentro do caixão e imediatamente ele vai falar que está fora já. Isso é automático. Tá? Agora, a Brenda. Cláudia, eu tenho uma dúvida sobre isso que tu falaste, sobre os espíritos que estão se comunicando, que tem um lá que está se comunicando e outros que estão ligados a ele. Eu queria saber mais ou menos como funciona, porque a gente acha que já conversou, e eu acho que já explicaste, que o espírito ele precisa da energia material, né? E essa é a principal razão para que haja comunicação, né? Porque ele podia ser esclarecido pelos espíritos benfeitores, mas ele ainda precisa, por algum motivo, sentir a energia material para ter mais condição de ser auxiliado. E aí, às vezes, no momento da comunicação, a gente sabe que tem vários, e parece que alguns, às vezes estão no mesmo lugar, mas parece que alguns têm opiniões diferentes. Por exemplo, tem uns que saem correndo, tem outros que ficam. E como é que fica essa questão da necessidade deles de ter a matéria, dessa proximidade com a nossa matéria, se um está de fato se comunicando e outros estão ligados a ele, mas não necessariamente se comunicando diretamente? Todos os espíritos que estão aqui ligados ao que está se comunicando estão ligados na vibração do grupo. Então a vibração humana vai atingir a todos que estão dentro do ambiente, certo? A parte da vibração humana. A voz humana que esclarece a esse, ela vai esclarecer a todos os outros. Alguns vêm de curiosidade para ver como que é. E são permitidos entrar às vezes, mas não estão preparados. Às vezes não quer ainda aceitar que já morreu, senão se sai correndo às vezes. Outros vêm caçando esclarecimento, e o esclarecimento básico vai servir para todos. Aí, a finalização é feita pela espiritualidade, porque a parte inicial nós já fizemos. Então, a voz humana que eles precisam ouvir para entender algumas coisas, será ouvida. Aí eles vão se abrir para isso. Vão passar a perceber o ambiente espiritual e verão que tem outros. Muitos dizem, tem muita gente aqui. Esse não estava vendo, mas tem. Então ele passa a ver. Quando a gente abre esse campo dele para o mundo espiritual, abre para a espiritualidade atuar neles, ajudá-los, esclarecê-los também, ou seja, completar o esclarecimento. Então eles vão sair também beneficiados. Os que fugirem serão permitidos, porque eles não vão ser presos, né? Eles vieram, foram permitidos entrar e estão permitidos sair também, porque ainda não se sentirão preparados para dar continuidade. Mas a porta fica aberta no dia que eles resolverem voltar, se tiverem as condições adequadas, vão ser acolhidos. Tá? Rafael, acertei? Sim. Viu? Só?
Você comentou que às vezes o espírito está recebendo a orientação, né, esclarecimento, e acontece de algum parente próximo se manifestar, né, através dos outros médicos presentes também. Isso é mais comum do que se imagina? Ou sempre acontece ou não? É muito comum acontecer isso. E por que o espírito que está recebendo a orientação ele não enxerga o outro, né? Porque está totalmente materializado. Por exemplo, tem um espírito perto de vocês, está vendo? Não. Eles estão nessa condição que nós estamos aqui. Entendeu? Tem vários espíritos aqui, tá? Desencarnados. Alguém está vendo? Alguém vê os espíritos que estão aqui? Tainá não. Não mesmo? Não. Não mesmo? Não. Entendeu? Então, os médios que têm evidência ou clarividência veem os espíritos que estão no ambiente. Nós que somos simples mortais, não vemos, mas eles estão aqui. Tá? Quando está desencarnado, ele ainda está com a sensação da vida física, do corpo físico. Então isso fica, de uma certa forma, atrapalhando essa visão espiritual dele. Ele vem na reunião e ouve alguma coisa que chama a atenção dele para esse lado. E a espiritualidade está trabalhando com ele também para abrir isso. Quando ele abre essa possibilidade, ele começa a perceber os espíritos que estão no ambiente. Entendeu? Mas ele abre para isso depois que é alertado. Por isso a importância da reunião. Tá? O parente, por exemplo, tem alguns casos assim que a gente fala assim, a gente fala para ele, observe a sua volta. Aí ele vai observar, aí nessa hora, ele já vai ser trabalhado para ele ver os espíritos que estão em torno. Tem alguém do seu lado, próximo de você? Aí ele fala assim, tem muita gente aqui. Aí você fala, tem alguém conhecido? Um dia um falou para mim assim, tem uma velha aqui olhando para mim, assim, rindo para mim. Eu falei, quem é? Não sei quem é, não, é uma velha. Eu falei, você não acha que... Eu falei, tá? Agora já falei. Você não acha que é deselegante você se dirigir a uma senhora chamando ela de velha? Eu falei, não, mas ela é velha mesmo, está olhando para mim, rindo para mim. Eu falei, observa direito quem é. Aí ele observou e respondeu, era a mãe dele. Ele não tinha identificado ainda a mãe dele, que estava próxima. Certo? Aí, claro, que se desculpou e tal, mas, entendeu? Então acontece muito isso. Aí vê gente conhecido. O seu José, o seu Antônio. Quem é o seu José, o seu Antônio? Era um vizinho meu, muito antigo lá e tal. Aí a gente pergunta, ele já morreu? Já. Você não acha estranho que ele, tendo morrido, agora está aqui e você está vendo ele? É uma maneira de mostrar para ele que ele já realmente está no mundo espiritual, já desenganou. Entendeu? É muito comum parentes, conhecidos virem que vai ajudar na confirmação para ele de que ele já está do outro lado. Tá? Então é bem comum. Ana Mara, depois você. Quando o espírito que está esclarecendo fala pro médium, a mãe dele está aí do lado, ou ele está dentro do caixão, igual o espírito vai escutar, ele está ali ao lado do médium. Vai, mas aí vai ser esclarecido imediatamente. Tá? Então, quando surgir essa informação, o esclarecedor vai dizer para ele, você está ainda com a sensação de estar dentro do caixão porque foi onde o seu corpo foi colocado. Mas você é espírito e você não está preso aí. Você está se sentindo preso. Nós vamos tirar você daí agora. Vamos fazer uma oração e você vai se imaginar saindo dessa situação. Qualquer situação que ele esteja. Tem uns que às vezes num acidente de carro, cai dentro do buraco e está lá dentro do carro, preso na ferragem, lá dentro do buraco. Não falar a mesma coisa para ele.
está num lugar do mato, por exemplo, há muito tempo você já desencarnou, está se sentindo lá no mato, junto ao corpo em decomposição. Tem muitos casos assim. A solução pode ser a mesma. Falar com ele, nós vamos tirar você daí agora, vamos fazer uma oração, tem os amigos nossos que vão te ajudar a sair daí. E ele vai sair daquela situação, daquele buraco lá, onde estiver, e vai ser acolhido e ajudado. Tá bom? Tem momentos da reunião que, entre uma manifestação e outra, aí o dirigente pode pedir que seja entoado um hino, e aí, às vezes, algum espírito pode se manifestar falando que está vendo uma luz ou está sendo atraído. Sim. Às vezes tem medo, né? Sim. E também tem um momento em que, durante a manifestação, o Espírito fala que o dirigente está ali, se interage com ele, aí ele fala que está vendo uma luz ou que está sendo atraído, e às vezes ele quer resistir, né? E o dirigente conversa e ele é levado para dar continuidade ao tratamento dele, né? Sim. Então são momentos diferentes da reunião. Sim. Aí minha pergunta é aqui como funciona, né? É bem o que você falou aí. Só que um pequeno detalhe. Quer alguém teve intuição para cantar? Antes fale com o dirigente. Tá? Para ver a possibilidade, se o dirigente vai achar que tudo bem. Tá? Porque às vezes não convém naquele momento, por alguma razão. É sempre bom se reportar ao dirigente toda vez que for acontecer alguma coisa fora do comum. Tá? Se reportar ao dirigente para ele tomar a decisão e ver se é possível naquele momento ou em outro momento ou não. Então, o dirigente tem autonomia, precisa ter autonomia, segurança, para falar o que deve e não deve ser feito durante a reunião. Ele pode questionar um espírito, até um possível mentor, por exemplo, pode questionar. Né? Ele pode não permitir que cante um hino ou pedir para cantar um hino, fazer uma oração. Tem autonomia e tem uma necessidade, às vezes, que estará ligado muito à intuição. Certo? Aconteceu alguma coisa, fugiu do padrão, no final da reunião, o dirigente precisa dar alguma explicação do que aconteceu. Fazer uma mini avaliação do que aconteceu, para não manter dúvidas sobre os acontecimentos e principalmente para não alimentar situações de exceção que estão fora do padrão normal da reunião. Certo? Então, qualquer coisa que fugiu do padrão precisa ser avaliado, precisa ser conversado a respeito, para que uma exceção de repente não fique regra. E aí, para conversar e ficar bem claro. Ok? Tem mais alguém que levantou o último dedo ali? Eu queria saber se nessa manifestação que acontece aí, se pode acontecer de algum espírito se manifestar, mesmo que ele esteja no umbral, ou isso não é possível? Sim, pode. Ele pode pedir ajuda e aí ser... Ele pode estar no plano espiritual, em situação bem delicada ainda, em algum ambiente espiritual, e às vezes o médium é que vai até ele, em desdobramento, e o médium, de lá onde está ele e o espírito, ele se comunica através do corpo dele para a reunião, para receber o esclarecimento. Tem muitos espíritos que não estão aqui na reunião. Eles estão fora do ambiente, em outro ambiente, e o médium é que é levado até lá, e de lá ele se comunica. Precisa ser tratado assim, e a gente não deve insistir com o espírito estar aqui. Ele fala, está muito escuro. Aí ele fala, não, aqui está claro, a sala está toda iluminada, não. Onde ele está, não tem luz. Aí nós podemos, com um tempinho, trazê-lo para o ambiente ou levar alguma luz até ele, que vai através do médium. Então o médium
ele tem a capacidade de se desdobrar, ir até o ambiente onde o Espírito está, ir, assim, simbolicamente, né? E se comunicar com o Espírito, a partir de lá, trazer para a orientação a dificuldade que o Espírito está vivendo lá. Certo? Acabou o tempo. E só mais uma pergunta. Às vezes ele fala que está com muito sono. Mano. O Espírito. Né? Sim. Aí como que é essa interação? O sono, se ele chega com sono e dificulta a condição de comunicação, a gente pode incentivá-lo a dormir mais, descansar e no outro momento ele volta para ser atendido. Tá? Uma pessoa embriagada, drogada, às vezes, muito, que não dá condição de conversar, a gente pode induzir ao sono e dizer a ele que quando ele descansar, que passar aquela situação, ele vai poder voltar para continuar a conversa e se esclarecer melhor. Porque se ele estiver drogado, se estiver com muito sono ou coisa parecida, ele não vai assimilar nada. Então, há essa possibilidade também de orientar, de induzir ao sono. A gente consegue fazer isso. Não é a gente, né? É a equipe de cá e de lá. Tá bom? Aqui, vocês viram que esse assunto se deixava o ano todo, né? Mas vamos fazer assim, a semana que vem eu digo o Evangelho. Vamos pensar na possibilidade da gente começar os revezamentos a partir de abril, tá? Para a gente começar a dar oportunidade para as pessoas dirigirem as reuniões. Nós vamos ver a questão das trocas. Tá? Você tinha me falado sobre isso. Vai ser um rodízio.